E começou o mata-mata da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Palmeiras eliminou o Botafogo no confronto brasileiro, vitória na prorrogação por 1-0. E o Chelsea também na prorrogação bateu o Benfica, vencendo por 4-1 a equipe portuguesa. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Você está no canal CLFC, seja bem-vindo se for novo por aqui. Eu te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative o sininho das notificações. Deixe também o seu comentário, se você é palmeirense, está feliz com a classificação, se você é botafoguense, o que você achou da campanha do clube até aqui, se valeu a pena disputar esse Mundial, né, só de ter vencido o atual campeão da Champions, o melhor time do mundo, o Paris Saint-Germain, e joga amanhã pela Copa do Mundo nas oitavas de final contra o Inter Miami de Lionel Messi. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. Bom, vamos começar falando, lógico, de Palmeiras e Botafogo, o confronto brasileiro, que tanto marcou o 2024 na disputa pelo título do Brasileirão, na disputa também pela Libertadores. Os dois se enfrentaram justamente nessa fase de oitavas de final, e lá o Botafogo levou a melhor. Eliminou o Palmeiras nas oitavas da Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro, deixando o Palmeiras na vice-liderança e sendo vice-campeão depois de 2 títulos seguidos. Bom, o Botafogo, para mim, entrou em campo hoje como se fosse jogar contra o PSG de novo, ou até mesmo contra o Atlético de Madrid, mas o Botafogo jogou melhor contra o Atlético de Madrid e contra o PSG na fase de grupos. Lá na fase de grupos, o Botafogo venceu 2 partidas, venceu o Seattle na estreia, sem jogar muito bem, esperávamos uma partida melhor do Botafogo. Contra o PSG, eles fizeram o que dava para fazer, vamos nos defender e quem sabe a gente consegue um gol. Conseguiram um gol, conseguiram uma vitória, histórico. Isso vai ficar marcado independente do Botafogo ser eliminado agora, de não ser campeão. Eu também acho que o Palmeiras não vai ser, mas sonhar não custa nada. Assim como o Botafogo poderia sonhar, e começou a sonhar depois que ganhou o PSG, o Botafoguense começou a sonhar, porque antes era um time muito desacreditado, no grupo muito difícil. O Botafogo foi lá, ganhou do melhor time do grupo, depois acabou perdendo para o Atlético de Madrid, mas teve chance de fazer gol antes. O Oblak fez uma defesaça no chute do Igor Jesus. O Botafogo foi melhor contra o Atlético do que foi agora contra o Palmeiras. E o resultado foi o mesmo, 1-0 para o Palmeiras dessa vez. O Palmeiras que não fez uma fase de grupos muito tranquila, ao contrário do que esperávamos. Porque quando saiu o sorteio, a gente viu o Palmeiras cai no grupo que tem o Porto, que não tá com o timaço, já não estava na época do sorteio, e depois do sorteio teve uma temporada europeia muito ruim no Campeonato Português, não se classificou para Champions, em competições europeias também não foi bem e não ganhou título nenhum, nem mesmo a Taça da Liga de Portugal. E tinha lá também no seu grupo o Inter Miami, que foi colocado ali pela FIFA só para o Messi poder jogar o campeonato, e o Al Ahly do Egito, que é um time muito grande. O Palmeiras já enfrentou ele 2 vezes recentemente no Mundial de Clubes no final de ano, perdeu uma e ganhou outra. Venceu nessa fase de grupos, empatou com o Inter Miami e empatou também com o Porto. Conseguiu passar em primeiro lugar, fugiu de um lado da chave que seria mais difícil, porque o Botafogo poderia ter complicado a vida do PSG, do Palmeiras, né? Mesmo que o Palmeiras tivesse passado em primeiro, se o Botafogo conseguisse empatar com o Atlético de Madrid, o Botafogo teria passado em primeiro do seu grupo e o PSG cairia para o lado do Palmeiras na chave e já se enfrentariam nessas oitavas de final. Como o Botafogo não ganhou do Atlético, perdeu, e aí no critério de desempate do saldo, o PSG foi para o outro lado, tivemos esse confronto brasileiro, e o que nos garante pelo menos uma equipe brasileira nas quartas de final. E essa equipe será o Palmeiras de Abel Ferreira, que eu não tenho o que falar do trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras, né? Ele pode ter alguns problemas ou outros, mas ele sempre consegue dar a volta por cima, e é um grande treinador, o maior da história do clube. Vamos ver se ele consegue dar esse título inédito e acabar com o meme, né, do Palmeiras não ter mundial, coisa que o Botafogo também não tem. Eu não sei por que que o meme só pega com o Palmeiras, né? Talvez por eles afirmarem que tenham, mas o Botafogo um tempo atrás também veio com uma história, né, em 2020, um ano que o torcedor do Botafogo certamente não gosta de lembrar. É até maluco pensar, né, em 2020 o Botafogo estava na Série B e hoje eles estão disputando a Copa do Mundo de Clubes e ganharam do PSG. Alguns anos atrás estavam na Série B sem perspectiva nenhuma de futuro, até chegar o John Textor, comprar o time e mudar tudo. Até publicaram também uma chamada da Globo por esse jogo de hoje, e uma chamada lá de 2003, quando as 2 equipes estavam na Série B. Em 2003, Botafogo e Palmeiras disputaram a segunda divisão do Brasileirão, e hoje estão entre as melhores equipes do mundo. Bom, o Palmeiras vence com o gol do Paulinho, o gol só saiu na prorrogação. O Palmeiras buscou a vitória o jogo inteiro, mas tem os problemas ali, e o principal deles para mim é o Vitor Roque. Ele não consegue render, né, o que se espera dele. Foi contratado a peso de ouro, 25 milhões de euros, uma das contratações mais caras da história do futebol brasileiro.
até agora não entregou. Pode ser que futuramente, né, ainda nessa competição, ele pode fazer o gol da classificação nas quartas, ou até o Palmeiras chegar numa final e marcar o gol do título. No momento, o grande lance dele no Mundial foi ele na frente do ventilador ali, tentando se refrescar, porque o calor nos Estados Unidos está grande e no Brasil está frio, né? Quem poderia imaginar isso? Os Estados Unidos do verão também é quente, né? Mas vamos lá, sequência aqui. Então, nesse jogo, o Abel Ferreira manteve o Maurício como titular, ou trouxe ele de volta ao time titular, no caso, porque ele jogou contra o Inter Miami, ele começou no banco, começou o Rafael Veiga jogando, o Rafael Veiga também não está jogando bem, tinha sido barrado em outra ocasião, agora o Maurício volta a ser titular, mas é substituído na segunda etapa, assim como o Vitor Roque, e o Estevão também foi substituído logo no segundo tempo, no começo do segundo tempo. O Estevão também não jogou nenhuma partida boa até agora nesse Mundial, até acho que ele teve uma chance boa no final do primeiro tempo, eu não teria tirado ele tão cedo, mas o Abel resolveu tirar. E aí tivemos ali um segundo tempo muito ruim, primeiro tempo também, né, foi um jogo bem chato, assim, de campeonato brasileiro. Eu sempre falo isso de Palmeiras e Flamengo, normalmente a gente cria uma baita expectativa, quando chega no jogo, é um jogo chato de ver. E tínhamos expectativas melhores, assim, pra esse Botafogo e Palmeiras, e eu achava que seria um jogo bem estudado e truncado, né, estilo final de Libertadores, e foi isso, uma final de Libertadores em solo norte-americano, valendo pela Copa do Mundo de Clubes. E o Botafogo, pra mim, entrou como se ele fosse jogar contra o PSG, tanto que quando acabou o primeiro tempo, o Botafogo tinha atacado o Palmeiras 3 vezes, só tinha 3 chutes. 3 chutes e um chute na direção do gol do Everton. O Palmeiras já tinha ali, 9, quase 10. No segundo tempo, o Palmeiras continuou atacando mais e o Botafogo só ataca de verdade depois que ele toma o gol na prorrogação. Sai o gol do Paulinho, que jogou 30 minutos, não está 100% ainda. Quando ele tiver 100%, eu tenho certeza que ele vai agregar demais esse time do Palmeiras, como já está ajudando, né? Fez o gol contra o Inter Miami, depois o Maurício fez o gol de empate e faz o gol dessa classificação contra o Botafogo. Ele que ano passado fazia parte do elenco do Atlético Mineiro, foi vice-campeão da Libertadores, perdendo a final para o Botafogo, agora ele faz o gol que elimina o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. Ele tem uma história com o rival do Botafogo, né, foi revelado pelo Vasco, parece que na infância torcia para o Fluminense, então é o gol mais especial para o Paulinho, claro, marcando pelo Palmeiras, um gol muito importante. Então ele faz o gol e é substituído logo após. Temos ali o final do primeiro tempo da prorrogação. O árbitro ainda deu 3 minutos de acréscimo no primeiro tempo de prorrogação, eu achei meio sem necessidade. No segundo tempo, o Gustavo Gomes acaba sendo expulso, demora uma eternidade para sair do campo. Claro, ele tem que valorizar e fazer a sua cera, eh, mas esse ponto que ninguém foi pro ar, ele saiu numa maior tranquilidade, a transmissão da FIFA mostrando ele saindo ali devagarzinho, e o Botafogo foi pra cima nesse momento. Teve até um lance que o Bruno Fux se atirou na bola e tentou meter o rosto na bola mesmo, foi a cabeça, né, a bola estava no chão e ele quis aparar a bola com a cara, mas ele acabou dando de cara no chão mesmo, na grama, porque o Everton segurou a bola naquele lance. E aí o Botafogo teve um lance que a bola bateu na trave, vários escanteios, mas não conseguiu empatar o jogo e levar para os pênaltis. Terminamos então com a vitória do Palmeiras por 1-0, gol do Paulinho, a posse de bola terminou a favor do Botafogo, claro, no final ali, durante o jogo a posse de bola foi bem dividida, com o Palmeiras tendo mais propositivo, e no final o Botafogo querendo essa virada, terminou ali com 16 chutes totais, o Palmeiras 19. E o Everton fez 2 defesas, enquanto o John fez 4. Daí acabou não conseguindo defender a do Paulinho, que teve um leve desvio na chuteira ou no pé do Alexander Barbosa, que estava amarelado desde o começo do jogo, né. Achei que ele seria expulso também, mas foi só o Gustavo Gomes, num lance com o Barbosa, né. Por um momento eu pensei que o árbitro fosse expulsar os 2, mas só o Gustavo Gomes que foi para o chuveiro mais cedo. Então é isso, Palmeiras classificado, está nas quartas de final, agora vai enfrentar o Chelsea, time que o Palmeiras enfrentou recentemente em 2021 na final do Mundial de Clubes, na época, se eu não me engano, realizado no Catar, né, ou nos Emirados Árabes. Bom, o Chelsea venceu por 4-1 o Benfica, o a equipe do Chelsea saiu na frente aos 19 minutos do segundo tempo, gol de falta do Reece James, uma cobrança que todo mundo esperava o cruzamento, ele acabou batendo direto pro gol no canto do goleiro, até considero um pouco uma falha, embora ele tenha sido surpreendido. Tomar um gol daquele no canto dele é complicado, né, o goleiro tomar um gol desse. Mas o Trubin foi bem importante para o Benfica na fase de grupos, no jogo contra o Bayern de Munique. É um bom goleiro, acabou não conseguindo prever essa batida de falta do Reece James.
que no jogo de hoje finalmente foi escalado pelo Maresca na lateral, né, contra o Flamengo a gente viu ele jogar ali como um volante, não deu nada certo. O Reece James dessa vez jogou como lateral, fez esse gol de falta. Realmente um cara bom em bolas paradas. Aí o Benfica consegue o empate nos acréscimos do primeiro tempo. O jogo ficou parado por mais de 40 minutos por conta dos raios, ou ameaça de raio, melhor dizendo, né? Não caiu nenhum raio, graças a Deus, mas não pode ter uma mínima ameaça, o céu apareceu uma nuvem lá nos Estados Unidos, o jogo para, né? E a gente viu ali esse ano a final da Supercopa do Brasil com um gramado completamente impraticável, até que o jogo parou em algum momento, né? E vimos recentemente também na última rodada do Brasileirão, o jogo do Vitória com o Cruzeiro, que até acabou machucando gravemente o jogador do Vitória. O jogo não deveria ter acontecido ali, mas lá nos Estados Unidos é a lei federal. Se tiver uma ameaça de raio em um evento com a céu aberto, né, um evento a céu aberto, o jogo é paralisado. Não sei como é que é os outros eventos ou o trabalho do dia a dia. Mas esse jogo foi paralisado por 40 minutos, isso, claro, dá uma esfriada na partida, e o Benfica consegue um empate de pênalti, porque a bola bate na mão do zagueiro do Chelsea ali nos últimos minutos do segundo tempo. Di Maria cobra o pênalti e empata o jogo. E aí na prorrogação, o Chelsea consegue virar o placar para uma goleada, né. O Nkunku faz o segundo gol, ele não acerta o rebote de primeira, na segunda ele faz o gol. E aí o Pedro Neto faz o terceiro e o Desbury Hall fecha a conta para o Chelsea. Então, nas quartas de final, o primeiro confronto definido entre entre Chelsea e Palmeiras. O Chelsea veio do grupo do Flamengo, o Flamengo jogou muito bem contra o Chelsea, conseguiu dominar a partida, mas a chave certamente vira para o mata-mata. Eu acho que o Abel Ferreira é um treinador melhor do que o Enzo Maresca, que ainda é um estagiário do Guardiola, e é o Domenech que deu certo. O Domenech está treinando o Monterrey, pode levar a equipe até as quartas de final também, quem sabe, né, o Monterrey passou lá no grupo que tinha a Inter de Milão e pode sonhar, assim, com uma vaga na próxima fase, vai enfrentar o Borussia Dortmund, não é impossível que a equipe do Sérgio Ramos e do Domenech Torrent avance. Agora teremos esse duelo entre Abel Ferreira e Maresca, o time do Chelsea é melhor, mas o Palmeiras está mais acostumado com o Abel sabe mais o que está fazendo no Palmeiras, apesar dele inventar às vezes também, eu acho que o palmeirense pode sonhar sim. E vamos ver o que que acontece, né, nessas quartas de final. Amanhã tem mais 2 jogos das oitavas, teremos Flamengo e Bayern de Munique, e Inter de Miami e Paris Saint-Germain. Inter Miami e Paris Saint-Germain 13h, e às 5h, 17h, no horário de Brasília, Bayern de Munique e Flamengo. Confrontos aí que eu já disse, né, eu acho que o Bayern logicamente é favorito, mas se o Flamengo conseguir converter as chances que ele cria em gol, vai ser importante, mas eu acho que o Flamengo vai ter que abrir mão um pouco de propor o jogo e tentar jogar mais na transição. Eu não sei se o Felipe Luiz vai fazer isso, até hoje a gente não viu o Flamengo jogar de uma forma diferente com o Felipe Luiz, independente do adversário que seja. Mas a tendência é que o Bayern fique mais com a bola, mas é uma defesa que fica muito exposta. Se for um jogo propositivo de 2 equipes tentando criar o jogo, não sei se vai dar muitos gols, mas a tendência para mim é que seja uma partida com muitos gols. Agora, para PSG e Inter Miami, o PSG é franco favorito, como também era contra o Botafogo. O Inter Miami é pior do que o Botafogo, com certeza, né. Apesar de ter empatado com o Palmeiras e ter jogado bem melhor com o Palmeiras que o Botafogo jogou, é uma coisa que aconteceu. Pode acontecer de classificar contra o PSG? Pode. O Messi pode estar um dia inspirado, ele pode estar maluco aí pra, eh, se vingar do PSG, não sei porquê, né, ele não tem, nenhuma saudade da época do PSG. Pode ser que tenha essa lei do ex, que pode ser a primeira da carreira do Messi também. Suárez pode estar em mais uma noite iluminada, como teve contra o Palmeiras, mas é isso que a Inter Miami tem, é uma bola para Messi e Suárez, depende muito deles. Tem um Busquets também no meio de campo, o Jordi Alba quase não vem jogando como titular mais na lateral. O PSG é muito favorito, qualquer coisa diferente da classificação do PSG vai ser a maior surpresa dessa Copa do Mundo no mata-mata, sem dúvida alguma. Então, é isso, amanhã eu volto para comentar essas 2 partidas. O Palmeiras é o brasileiro garantido nas quartas de final, vamos ver amanhã se o Flamengo consegue essa classificação também, ele que está do outro lado da chave. Para ter uma final brasileira, o Flamengo tem que estar lá, do outro lado ainda tem o Fluminense para jogar, além do Palmeiras, o Fluminense joga com a Inter de Milão na segunda-feira. Então é isso foi o vídeo, se você gostou deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo, até amanhã.